Boa noite a todos. Vamos preparando o nosso ambiente para as reflexões dessa noite. Vamos ler a segunda carta de Paulo a Timóteo 4, 5 a 7. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo de minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Vamos orar. Senhor, ao iniciarmos as reflexões dessa segunda-feira na nossa escola Jesus Cristo, vimos te agradecer, Jesus, pela oportunidade de mais trabalho, a fim de que estejamos contigo por mais tempo, pois somos assim ainda, Senhor. Necessitamos de muitas tarefas para que o nosso pensamento e o nosso sentimento não se dispersem nas palavras que ouvimos, do medo, das trovoadas desta hora, Jesus. Tem misericórdia de nós, terrenos, tem misericórdia do nosso trabalho, da nossa escola, e ampara-nos, Jesus, nesse momento, envolvendo-nos na tua misericórdia, na tua compaixão. Que possamos, nesta hora, ter a companhia dos teus enviados, a fim de analisarmos a página que nos é dada ao comentário nesse dia. Abençoa-nos a tarefa, Jesus. Que assim seja. A página de hoje é do livro Sol nas Almas, do espírito André Luiz, psicografada por Valdo Vieira. Norma de ouro. Ama o próximo como a ti mesmo. A regra áurea reconhece o amor a nós próprios, justificando a necessidade do autoapreço, para que não estejamos pregando estima aos outros a chafurdar-nos em desmazelo. Ou seja, temos que ter alguma estima por nós mesmos. E nessa estima, nós precisamos cuidar-nos, velar por nós mesmos, observarmos, refletirmos sobre nossas atitudes, para que a gente não pregue muito o amor aos outros e estejamos negando o amor a nós mesmos, que é a base. A regra áurea reconhece o amor a nós próprios, diz André Luiz, que é a necessidade do autoapreço, para a gente não pregar estima aos outros e maus tratos e desmazelo conosco. Muito naturalmente, aspiramos ao respeito pelos direitos que a vida nos atribui. É natural que a gente esteja atenta aos nossos direitos e que recorramos a ele, né? E porque são condições da vida aqui na Terra. Almejamos a cooperação de muitos
para que os nossos deveres se façam bem cumpridos. Estamos sempre precisando da cooperação dos companheiros. Ainda agora, para que eu pudesse falar a todas as criaturas que estão sintonizadas com a nossa escola nessa hora, eu precisei da ajuda de doutor Djalma, né, de Viviane, para que eu gravasse essas reflexões nesses tempos de pandemia que a gente não pode falar com as criaturas presencialmente. Então, nós requisitamos sempre o auxílio, a cooperação de outras pessoas. Nas horas do erro, agradecemos a caridade dos que nos propiciem o reconforto da tolerância. Meu Deus, como a tolerância é realmente um reconforto para os nossos espíritos. Quando nós caímos em erros, quando nossa desatenção causa mágoa em algum coração, nos companheiros, nos amigos, nós vamos requerer de todos a tolerância para conosco. Nem sempre nós estamos bem, nem sempre nós amanhecemos bem, e nesses dias nós vamos precisar muito da tolerância dos nossos companheiros. Nos momentos de acerto, sentimos novo impulso ao serviço ante os estímulos da amizade. Quando erramos, nós ficamos tristes, agoniados conosco mesmos. Mas quando acertamos, nós gostamos de resolver, de receber o estímulo dos amigos, porque isso nos dá um impulso maior ao trabalho, não nos deixa desistir de certas tarefas para as quais já não estamos mais nos julgando eficientes, eficazes dentro dela. Acicatados pela necessidade, queremos que os outros nos auxiliem. Todos nós queremos. Queremos o que é bom, o que é melhor. Então, quando a gente está em grande necessidade, seja uma necessidade emocional, uma necessidade física, material, ou uma necessidade espiritual, nós batemos palmas para o auxílio que vem em nossa direção. Nós nos alegramos quando alguém sabe de nossa necessidade e nos estende a mão, uma palavra amiga, um gesto de condescendência com a nossa dor daquela hora. Doentes, não duvidamos de que o próximo tem a obrigação de ampararmos. Sempre achamos que é obrigação dos outros nos amparar em qualquer situação. Diante daqueles que amamos, exigimos a consideração dos que se aproximam. Se os nossos amados têm outros amigos, alguém se aproxima deles, nós requisitamos das pessoas a mesma consideração que a pessoa tem com a gente. Nas tarefas que somos impelidos a realizar, aguardamos a avaliação afetiva dos que andam conosco. Então, nós precisamos sempre desse estímulo e estamos sempre
aguardando uma avaliação afetiva, ou seja, uma avaliação que, impulsionada pelo afeto, se faz favorável aos nossos fazeres. Então, é essa avaliação afetiva, toda vez que nós somos impelidos, né, a uma determinada tarefa, a um determinado serviço, nós estamos sempre aguardando um aplauso, né? Uma avaliação. Mas se é avaliação afetiva, quase sempre a gente espera uma boa avaliação para nós, no nosso fazer. E, às vezes, quando a avaliação é muito honesta e nós não fizemos bem a nossa tarefa, muitas vezes, se as pessoas forem muito honestas com a gente na sua avaliação, nós, muito melindrosos, ficamos tristes, ficamos chateados, alguns até ficam indignados. Forçoso observar que os outros esperam também tudo isso. Então, nessa primeira parte, nós vimos que todos nós queremos respeito, cooperação, tolerância, amizade, auxílio, amparo, consideração e avaliação afetiva. Isso tudo é o que nós vimos até aqui. Agora, André Luiz faz o reverso. Forçoso observar que os outros esperam também tudo isso de nós. O que os outros esperam de nós? Respeito, cooperação, tolerância, amizade, auxílio, amparo, consideração e avaliação afetiva. É isso que nós temos que dar às criaturas com quem convivemos. Essas são as nossas ofertas aos nossos amigos. A incompreensão aborrece-nos. O sarcasmo que se nos atira mais se assemelha a embraseado estilete, ou seja, a um estilete quente, a um estilete fervendo em brasa, a enterrar-nos, a ser enterrado em nossa alma, em nossa vida, em nossos sonhos. Então, essa incompreensão, para nós, quando não conseguimos a compreensão, a tolerância, nós sentimos como se fosse um estilete queimando a nossa alma. Com o estilete com que se nos revolve os tecidos da alma. Acontece o mesmo na sensibilidade de quantos nos cercam. Ou seja, tudo isso que a gente gostaria de receber das pessoas, isso acontece o mesmo com as outras pessoas. Querem receber de nós tudo isso. Por outro lado, não nos seria lícito receitar educação para os semelhantes sem sermos educados e nem apelar para o caráter alheio se nos amodorramos, ou seja, dormitamos, ficamos inativos no charco da incúria, da negligência,
do desleixo. Então, a gente quer para nós, o que a gente quer para nós, deve ser aquilo que a gente, antes de tudo, doe aos nossos semelhantes. Se a gente quer exigir delicadeza, educação, a gente, então, tem que tratar a todas as criaturas dessa forma. Se a gente exige bom caráter das pessoas, atividade junto a nós não podemos ficar inativos num charco de incúria, ou seja, desleixo, negligência. A gente exige muito dos outros, exige o horário, chegar na hora certa, prestar atenção à palestra, não conversar na hora da explanação, mas a gente faz isso realmente. Nós somos, assim, delicados com as pessoas, respeitosos com quem está usando a palavra. Ama o próximo como a ti mesmo, diz a norma de ouro. Essa é realmente a norma de ouro. Essa ama o próximo como a ti mesmo, que Jesus deu. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Por isso que a gente tem que ter zelo, cuidado conosco mesmo, se quisermos entender estender esse amor a outras pessoas. Nada de endeusar-nos, nem aparentar valor que não temos, mas respeitar-nos, garantindo ao nosso espírito o dom de aprender, servir e melhorar-nos com tranquilidade de consciência. Essa autoavaliação nos ajuda a ver tal qual somos, sem que a gente se endeuse, se apregoe aos outros, a gente divulgue o que nós achamos ser virtudes em nós. Nossas virtudes existem para serem reconhecidas pelas outras pessoas, nunca por nós. Esse reconhecimento de fora é que vai nos ajudar em nossa pregação do Evangelho, como pediu Paulo aqui, quando disse: Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quando cumprimos cabalmente o nosso ministério, as pessoas hão de reconhecer alguns valores em nós. E Jesus disse-nos: brilhe a vossa luz, assim, pois, brilhe a vossa luz, para que os homens vejam as vossas boas obras. Então, nossas boas obras podem ser vistas. Para quê? Para que os homens glorifiquem a nós? Não. Glorifiquem o Pai que está nos céus. Então, essas nossas obras são para despertar mais confiança nos homens a respeito do amor de Deus por nós, garantindo ao nosso espírito o dom de aprender, servir e melhorar. Esses são os dons que nós trazemos e precisamos garantir ao nosso espírito
o desenvolvimento disso tudo, do nosso aprendizado, do nosso trabalho em favor dos outros e em favor de nós e de nossa família, e a nossa melhora espiritual. Isso vai nos dar tranquilidade de consciência. E a gente faz isso não para ser louvado pelas pessoas, mas para termos uma consciência pacificada, tranquila. Para chegarmos a isso, reconhecer que em tudo é preciso dar e fazer aos outros tudo aquilo que desejamos seja dado e feito a nós. Então, isso é o respeito que nós nos devemos. E por respeitarmos-nos é que precisamos fazer aos outros primeiro aquilo que nós gostaríamos de receber. Respeitarmos-nos é garantir esses dons de aprender, servir e melhorar. Isso é o nosso respeito. Auto-amor, autorrespeito, autoestima, é isso, é fazermos sempre a nossa avaliação, a nossa autoavaliação. Hoje, a palavra autoestima está muito ligada a um amor por nós, a um julgamento errôneo a nosso respeito, como se nós não merecêssemos nada de ruim que todos os homens sofrem na Terra. A gente costuma dizer, não, eu não mereço. Merecemos, sim. Por quê que eu não mereço os sofrimentos, as dores que todos os outros homens iguais a mim mereceram? Então, estima está relacionado com cálculo, com medida. Autoestima é o nosso cálculo, a nossa medida sobre nós mesmos. E não nos enchermos de supérfluos, para levantar minha autoestima, né? Assim que a gente fala, comprei um bom perfume para levantar minha autoestima. Comprei um vestido novo para levantar minha autoestima. Autoestima é a nossa autoavaliação. Temos que nos gostar como somos, mas com a consciência de nossas limitações, de todas as limitações que nós trazemos dos erros do nosso passado. É olharmos-nos tais quais somos, sem ilusões, sem fantasias. Aí está o cuidado. Calcular nossos passos é autoestima. Tem uma música popular brasileira, de Peninha, que diz assim: quando a gente gosta, é claro que a gente cuida, né? O amor é cuidado. E quando nós quisermos falar de autoestima, vamos nos olhar, vamos nos avaliar, né? Fazer uma estimativa. É o quê? Fazer um cálculo. É isso que nós precisamos fazer conosco. É isso que é autoestima. Falar daquilo que não somos é tempo perdido e é aumento de responsabilidades e até de cobranças sobre nós mesmos. Combater o bom combate
como nós lemos na abertura de nossa reflexão de hoje, no momento em que Paulo estava encerrando a carreira, já estava chegando a hora da sua morte, ele está no fim da carreira, em que ele aprendera muito com seus próprios erros, sofrera muito. Então, ele sabia da dificuldade que ele teve para encetar esse bom combate. Ele mesmo dizia: o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Não é assim com a gente? Quantas vezes a gente não quer ferir, fere. Quantas vezes não queremos magoar e magoamos. Então, o bem que a gente quer, a gente não faz. Paulo estava velho, estava cansado, um momento difícil da vida dele, e ele estava preocupado com a explanação do Evangelho, estava preocupado com os discípulos dele que iam ficar, ele estava na hora de ir embora. Então, ele pedia sobriedade, isso é autoestima. Ele pedia força para que eles suportassem as aflições e pedia que fizesse o trabalho evangelista. As mensagens de Jesus não podiam parar de circular entre os homens. Então, as linhas desse bom combate é o equilíbrio, ser sóbrio. O que temos que vencer na vida é justamente a luz que a gente pode fazer na vida de outras pessoas. Nós, quando nos dedicamos às tarefas do bem, logo os hábitos, nossos erros do passado, que se transformaram em hábitos por excesso de repetição, eles afloram. É o que nós chamamos de homem velho. O homem velho pula de dentro de nós e nós até nos assustamos. Nós sabemos que combatemos a nossa índole para ir ao encontro de Deus e que precisamos manter a fé. Mas nós temos que cuidar das injustiças, do desamor, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, em tudo que mora dentro de nós e que pode aflorar a qualquer momento. Então, fazer uma autoestima, um cálculo, é justamente a gente tentar descobrir quais são os nossos pontos de luta, quais são os pontos frágeis que nós trazemos em nosso espírito. Nessa hora, Emmanuel comenta: no bom combate, dispomos-nos a lutar contra nós próprios, assestando baterias de vigilância em oposição aos sentimentos e qualidades inferiores que nos deprimem a alma. Ou seja, apontar a arma para nós mesmos, a arma de nossa avaliação, de nosso bom senso crítico, em vez de apontar para as pessoas, apontar para nós, examinar nosso ponto fraco para vencê-lo, né? Às vezes é triste para nós olharmos, mas nós precisamos fazer como Paulo, trocar o combate pelo bom combate.
É esse o bom combate, é sairmos a falar de Jesus com os nossos procedimentos na vida, não só com nossas palavras, mas, sobretudo, com os nossos exemplos aqui na Terra. Então, essa página de hoje, de Sol nas Almas, muito linda, por sinal, Norma de Ouro, que nos faz olharmos, ver o que a gente realmente precisa. Precisamos todos ser vencedores de nós mesmos, não é? Ser o vencedor da impiedade, como pede o Espírito Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede o vencedor da impiedade. Então, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos os alertas que nos foram dados hoje por essa página linda do livro Sol nas Almas. Te imploramos, Senhor, pelo Espírito Valdo Vieira, onde ele estiver, que ele receba o carinho de nossa gratidão por essa página que hoje nos esclareceu com tanta beleza, com tanta objetividade, que o médium Valdo Vieira, onde estiver, esteja sob tua proteção, Jesus, e que receba a gratidão dos nossos espíritos. Que seu amor nos ampare e sustente as tarefas da nossa escola Jesus Cristo. Que assim seja.